Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo e concluindo o macro tema que fala de desencarne, hoje nós vamos falar de amor e obsessão. E os dois temas nesse mesmo episódio, porque a gente passa do amor para a obsessão num piscar de olhos. A gente vence a obsessão pelo amor. A gente acha que é amor e é obsessão. A gente acha que a obsessão não tem amor. E então hoje a gente vai entender um pouquinho essa relação, né, do amor e da obsessão, considerando então a obsessão como sendo uma ação repetitiva de espíritos que venham querer nos prejudicar, ok? Quando a gente estuda a doutrina, nós aprendemos que o processo obsessivo pode se dar de desencarnado para encarnado, né? Ou seja, eu estou aqui encarnado e posso ser obsidiado por um espírito desencarnado, mas também eu, encarnado, posso obsidiar um desencarnado. Sabia? E eu, encarnado, posso obsidiar o encarnado e o desencarnado pode obsidiar o desencarnado. Porque a obsessão, sendo uma ação repetitiva, intencional em fazer o mal a alguém, todos nós estamos suscetíveis a isso, não é verdade? Quando foi que não sentimos em algum momento uma vontade de prejudicar alguém? Né? Então, todos nós somos candidatos a qualquer momento estar no papel de um obsessor e também do obsediado. Não que façamos, que todos nós façamos isso sempre, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente cria expectativas sobre os outros a partir das nossas crenças, né? Do nosso senso de justiça. Então, aquilo que a gente acha que é certo, a gente espera das pessoas, não é assim? E quando as pessoas não reagem da maneira como nós entendemos ser a mais adequada, a gente se frustra. Dependendo dessa frustração, a gente lida de maneiras diferentes, mas quanto maior o prejuízo que essa frustração nos traz, maior é a tendência de sentirmos raiva ou de querermos fazer justiça. Né? Então, quanto mais injustiçado a gente se sente, é mais natural que queiramos fazer a justiça. Porque a gente quer fazer valer aquilo que a gente acredita, né? A gente quer ensinar, a gente quer que o outro mude. Então, o processo obsessivo começa justamente a partir do meu interesse em fazer com que o outro viva uma experiência que eu entendo que ele precisa viver. Então, eu começo a influenciá-lo. Ou eu influencio ele diretamente para que ele viva o que eu acho que ele tem que viver, ou eu influencio quem está ao redor dele para que haja um efeito colateral nele. A gente faz isso no trabalho, quando a gente quer prejudicar alguém. Nem sempre a gente quer prejudicar alguém no trabalho com a intenção do mal. Por muitas vezes a gente quer prejudicar alguém no trabalho porque a gente entende que ela precisa viver aquilo para aprender e para mudar, né? A gente faz isso dentro de casa, a gente faz isso com amigos, a gente faz isso com ex-relacionamentos, que a gente não aceita a decisão ou o comportamento do outro, aí a gente começa a perseguir para tentar influenciar, né? E aí, ao invés de a gente viver a nossa trajetória natural, a gente acaba ficando num comportamento obsessivo com aquele espírito, focado somente naquilo.
A gente quer que aquilo aconteça, a gente quer que aprenda, a gente quer que mude, a gente quer que peça desculpas, alguma coisa assim. Ou a gente quer que se prejudique mesmo, seja o que for, né? Então, o que leva espíritos desencarnados também a nos obsidiarem é isso. São espíritos que tiveram experiências com a gente em outras vidas e foram prejudicados por nós e não conseguiram compreender ou perdoar. E estão tentando, pela liberdade de espíritos desencarnados, que não estão presos na matéria, nos influenciar a fazer bobagem porque acham que não temos o direito de sermos felizes. Então, eles insistem no nosso mal. Agora, também há aqueles que querem que a gente se prejudique porque a gente vem fazendo muito bem ao outro. Né? Então, não. Por exemplo, você está trabalhando muito em função de ajudar alguém a melhorar, encontrar um caminho melhor, ou você nem está colocando muito esforço, mas a sua natureza comportamental inspira outras pessoas, né, a se erguerem, a irem para frente, e os obsessores dessas pessoas começam a te enxergar como um problema. Por que que tiraram a vida física de Jesus? Porque identificaram nele um problema, né? Ele começou a criar uma influência na sociedade que tirava dos grandes poderes o direito, né, de continuarem com as práticas que tinham. Então, às vezes, um espírito te obsidia, não é nem porque ele tem uma história com você do passado, mas porque ele não quer que você continue produzindo o bem que você vem produzindo no mundo. E não estou me referindo aqui somente a espíritos encarnados, irmãos nossos, que estejam trabalhando em benefício de uma religião ou de trabalhos sociais. Não, são atitudes simples que nos tornam inspiração ou que favorecem ou ajudam outras pessoas a não se desequilibrarem. Então, eles começam a querer prejudicar para que acabe com essa ajuda toda, né? Então, agora, lembrando que, como eu falei no último episódio, né, onde estávamos falando sobre sintonia e afinidade, o outro só me influencia naquilo que eu concordo, ok? Então, o processo obsessivo tem dois lados. Tem de quem é o obsessor, que obsidia, e tem de quem é o obsidiado. Eu só serei obsidiado se eu concordar com se eu corresponder às provocações do obsessor. Não tem aquela frase que diz quando um não quer, dois não brigam? Então, se o outro tem provocações para mim e eu correspondo a isso, eu estou me sintonizando. Lembra que falamos da sintonia? Independente de termos afinidades ou não, eu me sintonizo com ele. Eu topo essas provocações. E eu também provoco. Eu respondo e o outro responde, então eu aceito esse processo obsessivo. Quando o outro me provoca e eu não dou ouvidos, o processo obsessivo não se conclui, né? Porque até para o outro vai ficando cansativo e vai perdendo o sentido. Porque o que ele faz é para gerar um resultado e não está gerando esse resultado. Então, por que ele vai continuar fazendo? Ele vai perdendo o espaço e o conforto de fazer. Agora, vigie, porque basta que você tombe que ele estará lá para aproveitar a situação, né? Então é assim que se dá os processos obsessivos. Como então o processo obsessivo vem da intenção de você fazer justiça, né? De você fazer do seu jeito com alguém, é muito natural que os processos obsessivos sejam consequentes de uma relação de amor. Onde você tinha amor pelo outro, você se dedicava ao outro. E aí você se frustrou com o outro, se sentiu injustiçado e quis aplicar a sua justiça. Quando nós estamos nos grupos mediúnicos, dialogando com os espíritos obsessores,
Os grandes resgates vêm justamente de tocarmos ali, no amor. E que a gente precisa encontrar a resolução pelo caminho da benevolência. E não é a benevolência de, me maltratem porque eu sou bom. É a benevolência do raciocínio e da sabedoria de lidar com a situação, buscando o respeito de todas as partes, para que aquilo se solucione. Agora, quando eu simplesmente me revolto e quero prejudicar, sou eu na minha infantilidade moral, esperneando, né? Esperneando, querendo que seja do meu jeito, sem conseguir realmente resolver, né? O amor é muito consequente também, então, das afinidades e da sintonia. Quantas pessoas você já conheceu que a princípio não te interessaram em nada? E hoje você tem um grande carinho, um grande apreço, um grande amor por essa pessoa. Por que isso acontece? Porque em algum momento você se sintonizou por algum interesse. E nessa sintonia, apesar de ser focado em um interesse específico, você se permitiu ter o contato e conhecer e ter uma troca no relacionamento com a pessoa. E a partir daí, vocês começam a desenvolver as afinidades, né? E desenvolvem, então, o amor. Por isso a grandeza da encarnação. Porque Deus, nos trazendo ao esquecimento do passado, une espíritos que já se prejudicaram, portanto, vem de uma inimizade, de muita raiva, e Deus providencia interesses que nos sintonizem. E nessa sintonia, a gente se permite se conhecer de novo. Porque vidas passaram, séculos passaram, você mudou, eu mudei, e se a gente ficar preso àquele passado, a gente não se permite ir para frente. Então, agora eu numa nova roupagem, você numa outra roupagem, e nós dois sintonizados por algum interesse específico, acabamos nos dando o direito de nos conhecer novamente e perceber que mudamos, crescemos, que conseguimos, sim, amar um ao outro. E que aquilo que aconteceu no passado foi um equívoco consequente da nossa ignorância. E que nós poderemos reparar, né? Quando nós falamos da nossa relação com o mundo e das leis morais, a gente falou muito dessa questão da reparação, né? Eu erro, reconheço, e vem o sentimento do arrependimento, e eu busco a reparação porque eu quero estar harmonizado com a lei de amor. Então, tanto o amor quanto a obsessão vem como consequência de uma sintonia que começou em algum momento. Mas o amor acaba se construindo a partir dessa afinidade, né? Então, na semana passada eu falei, tem pessoas que você fica 10 anos sem encontrar e quando encontra, cruza no mercado, vocês conversam como se estivessem juntos ontem, né? Então, tem pessoas que estão longe da gente, mas a gente tem um amor por essas pessoas, né? Basta que elas digam que estão precisando, que a gente vai se levantar e vai ajudar, né? Tamanho carinho e apreço que a gente tem. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar transformar o amor num processo obsessivo. Porque achando que amamos, por muitas vezes, na verdade, estamos carentes e apegados. E criamos uma dependência daquelas pessoas. Então, a gente sente ciúme daqueles que a gente ama. A gente se frustra com aqueles que a gente se ama, cuja expectativa está lá em cima, né? E aí, quando a gente não direciona bem essa emoção da frustração numa tratativa resolutiva, a gente acaba alimentando maus pensamentos, baixando a vibração e entrando num processo, por muitas vezes, obsessivo. Repetindo pensamentos colerizados, né? Querendo fazer justiça, querendo ser Deus na vida das pessoas. E olha que interessante, por vezes a gente acaba tendo um processo obsessivo com a gente mesmo.
Que nós chamamos de auto-obsessão. Porque você sente raiva de você sente culpa, você quer se punir, você quer se prejudicar. Então você acaba se sabotando a sua trajetória, se colocando em prejuízo o tempo todo porque você quer fazer a sua justiça. Então, temos que dar atenção a essa relação do amor. Primeiro, o amor não é condicionado à satisfação das nossas vontades. O amor é ação na benevolência. É você querer causar o bem. É você agir pelo bem do outro. Isso é amar. Então, se você for fazer uma reflexão, de todas as pessoas que eu acredito que eu amo, quem realmente eu venho disposto, venho colocando os meus esforços em interações pelo bem real do outro. Esse é quem eu amo de verdade. Os outros não. Aí pode ser um jogo mais de interesses, de sintonia, de afinidades, mas não necessariamente se produziu ali o amor verdadeiro. Por muitas vezes a gente até acha que ama, porque não, eu me dedico tanto a tal pessoa, mas você está sempre cobrando daquela pessoa que ela te dê o retorno, né? Tá sempre com a expectativa lá em cima. Isso não é uma relação de amor, isso é uma relação de barganha. Eu estou fazendo por você porque eu quero que você goste de mim, porque eu quero que você me valorize, ou porque eu quero que você faça o mesmo por mim. E aí, a partir das frustrações, eu posso acabar entrando num processo obsessivo, de odiar, né? Como é que a pessoa que ontem eu dizia que eu amo e hoje eu digo que eu odeio, é uma contradição muito grande. Na verdade, há uma frustração que eu não estou sabendo lidar. E eu estou colocando ela num lugar da cólera. Né? E nem sempre eu consigo simplesmente seguir a minha vida. Eu fico naquele processo obsessivo com aquele assunto, prejudicando primeiramente a mim, porque quando eu obsidio ou sou obsidiado é porque eu desci minha frequência. Então, o primeiro que sofre ao descer a frequência é quem desceu a frequência, né? Porque eu paro de usufruir do que está nessa frequência elevada e passo a usufruir do que está numa frequência baixa. Então, vigiemos porque nós viemos crescer, nós viemos entender o que é o amor e tentar, né, se transformar para isso. E aí a gente começa a separar o que é o amor, do que é dependência, interesse e o que me leva aos processos obsessivos, tá certo? Hoje, então, nós concluímos toda a programação que nós tínhamos para esses 4 meses, onde no primeiro nós falamos da vinda para o mundo físico, né, o processo da encarnação. No segundo mês falamos do mundo, da nossa relação com o mundo. No terceiro mês falamos da moralidade, né, que é a finalidade de estarmos aqui, o desenvolvimento moral. E nesse último mês nós falamos então do desencarne, do retorno para o plano espiritual. Agora, nós vamos entrar numa outra programação, onde nós vamos falar de reforma íntima. Isso porque nós aprendemos nesses 4 meses que nós viemos mudar, nós viemos nos transformar. Então, conseguimos entender essa relação da nossa vinda, do nosso percurso aqui e do retorno. Mas existe uma agonia muito grande em nós hoje, né? Quando a gente reflete sobre sermos melhores, a gente entende que tem que amar, compreender, perdoar, mas como? Como ser diferente de quem eu sou? Como sentir algo que eu não estou sentindo? Como não sentir algo que eu estou sentindo? Ou seja, como mudar? Eu sei de coisas que eu preciso mudar, mas não consigo. Como mudar? Então, nós estamos falando da reforma íntima. Então, no próximo quadro de programações que nós vamos ter, estaremos então falando da reforma íntima. Tá certo? Inclusive, todos os nossos vídeos nesses 4 meses têm sido divulgados aos domingos, às 10 da manhã, né? A partir do próximo, nós vamos começar a divulgar nas quartas, às 19 horas.
Agora, para você que já criou uma rotina de assistir a esses vídeos no domingo de manhã, pode continuar com a mesma rotina, porque a gente divulga na quarta às 19, mas o vídeo fica no canal da Comunhão, no YouTube. Então você pode todo domingo de manhã ir lá e pegar o vídeo que foi divulgado na quarta-feira. E aí você continua com a sua rotina, naturalmente. Tá bom? Então, nos encontramos agora na próxima semana, dando início a essa nova programação de conteúdos que vai trazer sobre a reforma íntima. Eu quero mudar, eu preciso mudar, mas como? Até lá!